Eu sei que todo mundo quer ter uma boa pronúncia no inglês e existem alguns macetes, algumas regras gramaticais que podem nos auxiliar para melhorar a nossa pronúncia. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje? So, let's get started! Hey guys, what's up? Aqui é a professora Stefania, professora que vai ajudar você a aprender o inglês na prática. E hoje a gente vai realmente dar um foco aí na nossa pronúncia. Eu sei que, obviamente, pronúncia vem com o tempo, você tem que praticar, tem que treinar, mas quando você percebe algumas regras, alguns atalhos, isso pode ser muito útil para você. Por exemplo, toda vez que você encontrar uma palavra que termina com som de consoante e antes dela é uma vogal, essa vogal não vai ter um som longo. Por exemplo, na palavra pet, é curtinho, né? A vogal que está da consoante, ela vai ter um som mais curto. É diferente, por exemplo, de eu falar Peter. Peter. Tá vendo como esse é mais rápido? É mais longo? Um outro exemplo, a palavra fat, gordo, rapidinho. E depois a palavra fate. Fate. Tá vendo? Fate. Apesar dessa palavra terminar com a letra E, ela tem som de t. Então, a letra A que vem antes vai ter um som mais longo. Por exemplo, I want a dog as a pet. Eu quero um cachorro como animal de estimação. Viu que o pet é rápido? Olha a outra. I'm feeling a little fat today. I'm feeling a little fat today. Eu estou me sentindo um pouco gorda hoje. Fat, fat. A pronúncia é bem rapidinha. Fat. Agora vamos ver uma segunda situação. E se você não curtiu esse vídeo ainda, não esquece de curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e me seguir no Instagram. E eu sugiro também que você, toda vez que eu te mostrar um quadro branco, né, com a explicação, pausa o vídeo, presta atenção direitinho, escreve, tenta entender o que eu tô falando. Isso aqui é para te ajudar a melhorar a sua pronúncia. Então faz com calma, tá? Vamos para a segunda situação. Palavras terminadas em E. A gente tem um silent E. Quando as palavras terminam com a letra E, essa palavra não é pronunciada, tá? A vogal que vem antes é pronunciada com um som mais longo. Por exemplo, a gente tem a palavra mad, que seria mal, né? Mad. E a gente tem made. Made. Tá vendo que eu não termino made com som de E? Eu falo made. E o A tem um som mais longo. Um outro exemplo, win, vencer. Wine, vinho. Can, poder ou lata. Cane, cane. Tá vendo? Outra, hid, hid. Hide, hide. Cut, cut. Cute, cute. Viu como a vogal fica mais longa? Justamente porque a gente tem uma palavra que termina com a letra E. Por exemplo, I would like to drink some wine. I would like to drink some wine. Eu gostaria de beber vinho. I would like to drink some wine. Uma outra dica também, tá? Se você tem essa palavrinha aí que não termina com a letra E, por exemplo, a palavra mad, e aí a letra A não tem o som dela, qual que é o som da letra A? A. Mas a letra A não vai ter o som dela nessa palavra, ela vai ter o som de E, mad. Então, se a vogal não tem o som original dela, você também sabe que esse som vai ser curto. Então, não é made, não é um som de ditongo, né? Onde a gente tem E, I. A gente tem um som só, mad, mad, mad. Então, terminou com a letra E, a vogal que vem antes vai fazer ela mais longa. Ou se você encontra uma palavra que não termina com a letra E, mas a vogal não tem o som original dela, então você sabe que vai ser uma pronúncia mais curta. Mad, mad, mad. E aí, tá difícil até aqui? Se você tá achando difícil, pausa um pouquinho, volta, faz de novo, depois você termina. O importante é que você entenda as dicas de pronúncia e saiba encontrá-las na hora de falar. Mas vamos para a terceira situação. Uma outra situação que a gente tem é quando a gente tem duas consoantes seguidas. Então a gente vai lembrar que, se determinada palavra tiver duas consoantes iguais, nós não podemos ter um ditongo. O que é ditongo? Só para entender aqui junto com o português. Sabe quando a gente fala pia, tem I, A. É um ditongo, são duas vogais juntas. Peixe, tem E, I, duas vogais juntas, é um ditongo. Então, toda vez que você tiver duas consoantes juntas, a vogal não pode ter som de ditongo. A vogal não pode ter som de duas vogais juntas. Por exemplo,
Na palavra maçã, a gente fala apple. A gente não fala apple. Por quê? Porque o A não vai ter som de E, que é o som original. Vai ter som de E. Olha os dois P's aí. Então a gente fala apple e não apple. Um outro exemplo também, a palavra escrever. A gente tem write, write. E aí a gente não vai falar written, porque a gente tem dois T's. Written, 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 written. Tá vendo? O I fica com som de I normal, um som só. Por exemplo, I love to eat apples. Eu amo comer maçãs. I love to eat apples. The novel is written for personal experience. O romance foi escrito por experiência pessoal. The novel is written for personal experience. Eu não vou falar written, vou falar written, justamente porque eu tenho duas letrinhas T. Um outro exemplo. The spelling of the word is wrong. A ortografia, a escrita da palavra está errada. The spelling of the word is wrong. De novo, eu tenho spelling. Tem dois L's aí. Então, antes dele, eu tenho que fazer um som de uma vogal só. Spelling. Spelling. Não pode ser A, não pode ser I, porque eu tenho duas consoantes. Spelling. Eita, e aí? Será que esses 3 truques de pronúncia te ajudaram? É claro que no começo você vai ficar naquela preocupação. Essa palavra antes é uma vogal, o que a teacher falou? Sobe, desce, qual é o som? Mas calma, tá? Aqui são só algumas dicas para você perceber por que determinadas palavras, por exemplo, a gente fala fat e outra, por causa de uma letra, a gente fala fate. Então, isso ajuda bastante, vai praticando aí, treina, e se você gostou desses 3 truques que eu te passei, não esquece de se inscrever no canal, curtir, e lembrando, aqui na descrição do vídeo eu já deixei também um link do método Inglês na Prática, que é um método que já ajudou mais de 4.000 pessoas a dominarem as estruturas e tempos verbais do inglês. See ya!